Em 2022, o portal Entre Textos publicou Rua Grande de Barras do Maratauã, Crônica, Memória e Canção. Um conjunto de textos variados, de gêneros diversos, escrito por barrenses e não barrenses, que mantém uma relação de afeto com a cidade de Barras do Maratauã. O livro passará por reedição em 2023 e nessa reedição serão acrescidos novos textos. Entre os textos a serem acrescentados à edição está Crônica de um nome exponencial da vida educacional de Barras do Maratauã. Nós estamos falando de Francisco de Assis Carvalho Filho, cuja história, nos últimos 30 anos, na cidade de Barras, é de vivência apaixonada pelo magistério em sua cidade natal, onde fundou o Colégio Olga Fernandes. Bom dia, Dilson. É com muita satisfação, né, que eu, além de ser fã de seus trabalhos, eu também estou agora dando uma pequena contribuição com essa obra literária que fala da nossa terra, do nosso município. Pois bem, eu tentei externar aqui, dentro de uma ótica de barrense, de geógrafo, né, o que a Rua Grande representa para mim, para minha família, né? E não fui mais descrever a origem do nome, porque muitos colaboradores barrenses e não barrenses já fizeram isso com muita maestria. Então, vou ler aqui alguns parágrafos e vamos dar algumas acrescentadas no que a gente tentou repassar para vocês, leitores, né? Quando criança, na década de 1970, eu e meus irmãos passávamos férias em Barras, na casa dos meus avós, seu Conrado Amorim de Souza, conhecido como Corano, e Dona Olga Fernandes de Amorim, professora também, né? Entre todos os entretenimentos que realizavam, e a casa das amigas e parentes de minha avó, as Moraes, né? Família Moraes, na Rua Grande, era um dos momentos mais prazerosos. Além da hospitalidade, do carinho dispensado por todas da casa, em especial a tia Neuza, brincar no quintal era um sonho para toda criança. Havia uma diversidade enorme de frutas e árvores. Lembro-me do pé de groselha, do limãozinho, saputi, de goiaba. Deliciávamos com essas frutas, né? Subíamos as árvores para coletá-las. Parafraseando aqui Milton Nascimento e Fernando Branco, lambendo podre delícias, né? Para a gente aquilo era uma coisa maravilhosa, frutas saborosas, e ainda tinha uma cajuína, né, gelada que ela servia para a gente. Então, eu tentei, gente, iniciar minha crônica falando exatamente de uma recordação, né, de minha infância, saindo da casa dos meus avós na Praça Monsenhor Bozon e se dirigindo até esse casarão, onde tinha um ateliê. Elas costuravam com muito profissionalismo, bordavam. Eram várias senhoras já de idade que trabalhavam nesse ateliê e recebiam a gente, os amigos, os parentes, com muito carinho e muitos doces, muitas guloseimas servidas para as pessoas que ali iam visitá-las, né? Continuando. A Rua Grande é rua de memórias e morredouras, a principal artéria onde o fluxo de pessoas, mercadorias e relações socioculturais se desenvolve e contribui para a organização espacial da minha cidade, Barras. É a rua apoteótica por onde se desfilam todas as manifestações, sejam elas religiosas, com suas procissões, sejam políticas, com suas passeatas, sejam culturais, pois é passagem obrigatória dos bois de pano e suas matracas, bem como dos blocos de sujo no carnaval. Essa Rua Grande, meus amigos, tudo que vai ser comemorado em Barras
obrigatoriamente se desfila por lá. Inclusive até a propaganda comercial, toda volante de som, todo veículo com som, obrigatoriamente passa na Rua Grande, fazendo seu marketing, sua propaganda. Assim, grupos de circos, né? Companhias de parque de diversões desfilam com seus brinquedos nos carros para se instalar no município, chamando a atenção da população. Então, a Rua Grande passou a ser assim, um exemplo de apoteose de Barras. Rua Grande e larga, com seus paralelepípedos, pelo menos assim é na memória do que a conheceram sem o asfalto, perfeitamente talhados em rochas areníticas e bem aplanados, sem necessidade de outro tipo de pavimentação, pois essa técnica de construção de calçamento é mais uma característica de nossa Barra do Maratauã, motivo de orgulho de todo o barrense. Para quem conhece outros municípios, inclusive a capital, o calçamento é terrível. E Barras tem essa marca registrada de um calçamento que não faz inveja a nenhum asfalto, né? Graças às nossas minas de rochas areníticas nos vales do Maratauã e do Longar, onde a extração dessas rochas é bastante intensa, até impactando o meio ambiente, né? Mas Barras tem essa marca registrada de se construir calçamento com declividade, com suavidade, onde você pode até andar de carrinho de rolimã, daqueles carrinhos de rolamento, sem nenhum problema, de tão perfeito que é a pavimentação poliétrica, né, em paralelepípedo. A organização espacial da nossa cidade de Barras está intrinsecamente voltada para a fazenda de gado. O primeiro fazendeiro que aqui se instalou, Miguel Carvalho de Aguiar, nas margens do rio Maratauã, a Rua Grande passou a ter uma função preponderante como via de escoamento de nossas riquezas, oriunda do extrativismo vegetal, a amenda do coco-babaçu, o pó de carnaúba e o tucum, como também, como também da pecuária, animais para o abate, a pele de caprinos e o leite, e tantos outros derivados dessas atividades que foram o alicerce, né, da nossa economia. A Rua Grande, gente, ela, como eu já falei, não só para eventos religiosos, políticos, né, apoteóticos, mas também como uma artéria que fluem, né, tropas de animais, as mercadorias, os principais armazéns se fixaram nessa rua. Esses produtos citados foram o alicerce da economia no período de povoamento de Barras. Muitos doutores, muitos advogados foram formados à custa desses recursos naturais da nossa região. Barras é um município que está numa área ecótona, né, de cerrado, de mata de cocais, de matas ciliares, nós temos vários biomas, e esses recursos naturais são bastante diversificados e abundantes na nossa região. E o município de Barras, né, fez, né, fortunas, alguns proprietários rurais educaram seus filhos à custa do babaçu, à custa do pó da carnaúba e da pecuária. Os grandes comércios, armazéns e casarões concentravam-se na Rua Grande ao longo dos últimos 100 anos. Vive ainda na lembrança o grande comércio do Zé Fernandes, e de Fernando Carvalho de Almeida, e de Dayton Alves, e de Raimundo dos Couros, e de João Hugo, e de Aurélio Carvalho, e de Cláudio, e o de Birica, os sobrados do coronel Lincoln Correa, e a casa paroquial, os casarões do coronel Totti Castelo Branco, do coronel Lulu Fortes Castelo Branco, das Mota, do coronel Dico Gonçalves, do doutor Antônio Carvalho, da Amanda Carvalho, do senhor Regino Melo, das Moraes, mais recentemente, o do senhor Umbelino Lage e tantos outros. Então, essas pessoas, gente, esses antepassados, nossos parentes, né, fizeram a história, organizaram esse espaço, e a Rua Grande presente nessa organização espacial como principal artéria do sítio urbano,
por onde começou o povoamento da nossa cidade, em torno da Casa Grande, do primeiro fazendeiro, né? E dessas famílias que, no fundo, todas estão miscigenadas. Somos todos parentes, Castelo Branco, mesmo Laje, né? Lustosa, Carvalho, Almeida. O movimento de tropas de animais transportando tais produtos era, por ela, intenso. Essa era a vida de minha cidade e o fluxo diário da Rua Grande. Essa dinâmica fortaleceu a importância da Rua Grande, que teve uma função de segregação espacial dentro do sítio urbano, pois separava a cidade em duas metades, atravessando todo o perímetro urbano no sentido norte e sul, conectando os bairros mais populosos na atualidade, Boa Vista, Pedrinhas, Floresta, Santinho e tantos outros, além de interligar a região da Mata e vários municípios do norte do estado, fazendo uma analogia ao principal meridiano, o de Greenwich, que separa dois hemisférios, o oriental e o ocidental. A função da Rua Grande foi essa, né? Um divisor de água, um meridiano, né, no sentido norte e sul, separando duas partes da cidade, uma que se aproxima do rio Maratauã e outro que se aproxima de bairros periféricos, como o Xique-Xique, que surgiu recentemente. Então, o sítio urbano se desenvolveu nesse espaço, com esses casarões, com essas famílias morando nessa rua importantíssima. Paralelamente à Rua Grande, surgiu a Rua José Antônio Rodrigues, que passaria a se chamar posteriormente de Rua Davi Caldas. Em função de sua sinuosidade e estreiteza, ela ficou denominada popularmente de Rua da Tripa, que teve uma grande importância para as primeiras famílias que ali construíram suas residências. Devido à proximidade do rio Maratauã, fonte de água para o abastecimento dos potes para beber, de banhos, pesca e lazer. Em diferentes momentos surge a recordação a casa da Lilica, do Alexandre da Nevinha, do Machado da Luzia, do Joãozinho Carvalho, meu avô, do Vicente Adélio, do Pinoca, do Zé Goló, Alcidinho Lage e tantas outras. Todas as residências dessa rua têm como característica comum uma pequena espessura na largura dos terrenos. Mas, em contrapartida, os comprimentos dos lotes são enormes, estendendo-se até o rio, e eram utilizadas cerca de faxina como limites. Atualmente perderam a área para a implantação da Avenida Beira-Rio. Eu procurei, né, fazer esse comentário sobre a rua Davi Calda, por ter sido o berço da família do meu pai nasceu nessa rua, parentes de Alilique e amigos, né, como o Alexandre, o Machado, todos esses que citamos. E uma coisa que me chamava a atenção era a largura desses terrenos, desses lotes. As casas tinham uma fachada estreita, mas, em compensação, o comprimento era muito grande, que ia até dentro da água. Os quintais tinham seus pomares, canteiro, com hortaliças, criação de galinha, de porco. E a cerca, como pouca gente tinha condição de construir com tijolos, era feito cerca de faxina, com estaca de unha de gato. E isso ficou na minha memória, né? Era uma curiosidade e me chamava muita atenção. É uma rua que eu também entendo que não gostaria de chamar segundo escalão, mas as famílias que não tiveram a oportunidade de construir suas casas no sítio urbano em volta, no entorno da Praça Joaquim Pires, Praça da Matriz, Monsenhor Bozon, procuraram, né, ocupar esse espaço de especulação imobiliária na época do povoamento menor, mas com um grande privilégio de ter um rio passando no fundo, né, para fornecer água para tudo no mundo. A água não havia tratamento de água em barra, as pessoas bebiam diretamente do Maratauã, né, só coando com pano. As famílias mais abastadas tinham condição de ter suas ancoretas, o jumento com um funcionário para ir buscar no Jacurutu, hoje do meu primo Antenor Rego Filho, que era uma água de uma fonte cristalina,
né? Apenas os mais ricos tinham condições de beber desse lugar, os outros bebiam do rio, né? Então, o Rio Maratauã foi é, a, a função, né, responsável pelo povoamento de Barra. A primeira fazenda se localizou por causa da água para abastecer, matar a sede dos animais, plantios, criação de porco, de gado, de caprinos, de ovino. Então, foi muito importante o rio. Tanto é que a fachada da nossa igreja, da matriz, era voltada para o rio, de frente para o rio. As ruas mais importantes próximas do rio. Depois que se desenvolveu o transporte rodoviário, a gente viu uma mutação, né, uma verdadeira transformação. A própria igreja voltou a cara para a entrada do transporte rodoviário pela Leônidas Melo, vindo de Teresina, e o fundo para o rio, bem como ruas como a São José, né, passou a ter uma grande importância hoje, que não havia importância, quase importância nenhuma no passado, era uma rua que não tinha tanta representatividade, e hoje é uma das mais importantes por causa do fluxo de transporte rodoviário. Então, seria isso, Dilson, a minha pequena contribuição para a sua obra, né, seu livro, dentro de uma visão de barrense, de geógrafo, e fico muito satisfeito de colaborar com você. Pessoal, Assis, muito obrigado pela leitura da crônica que o amigo produziu para a coletânea Rua Grande de Barra do Maratauã, que nós queremos aqui informar, estará gratuitamente em PDF no dia 24 de setembro, data do aniversário de Barras, estará hospedada gratuitamente em PDF no site portalentretextos.com.br. E você poderá baixar, ler sem nenhum custo, embora o livro passe por uma reimpressão sob demanda, a coletânea estará disponível gratuitamente na data do aniversário de Barras. E eu queria lhe fazer aqui uma pergunta antes de apresentar aqui, de maneira muito breve, de fazer referência à bonita obra que vosso pai ofertou a Barras, o presente que ele ofertou a Barras, de título Obras Inacabadas. Mas vou começar aqui pela formulação. Nós observamos que a Taumaturgo de Azevedo e a Rua Leônidas Melo, Taumaturgo, que é a rua alvo aqui da sua crônica, a Rua Grande, tiveram uma grande importância econômica, cultural, social na vida de Barras. Ainda são, naturalmente, que ruas expressivas da cidade de Barras. Mas nós observávamos que era maior uma relação, inclusive, dessas ruas com o mundo rural, com o mundo do campo. Nela estava estabelecida muitas relações comerciais, ainda o estão também, mas no passado esse grau de interdependência era bem maior. E os moradores da zona rural, da zona da mata, geralmente saíam dali, daquele lugar, o comércio estava concentrado ali, e igualmente na Rua Leônidas Melo, onde há um fluxo comercial na sua extremidade, e dali, né, muitos caminhões transportando moradores da zona rural saíam, tinham o seu ponto de chegada e de partida ali da Leônidas Melo em direção a propriedades da zona da Puba. Qual é hoje o lugar da Rua Taumaturgo, ou Rua Grande, e da Rua Leônidas Melo, na nova configuração urbana de Barras, já que nós temos hoje uma cidade bem diferente do ponto de vista espacial? Pronto, essa pergunta, Dilson, a gente pode responsabilizar pela transformação que ocorreu no município, né? A globalização. Hoje os produtos consumidos em Barras são oriundos de lugares distantes, de outras regiões. Você vê que o nosso comerciante Birica traz arroz de fora, a carne vem de fora. Então, praticamente, nós somos consumidores de produtos que a grande maioria vem de fora, né? Mas, outrora, Barras consumia o que se produzia na região. E nós temos duas regiões bem distintas dentro do município de Barras: a região da Mata e a região da Puba, né? Cada região
tem suas características, suas peculiaridades. A região da mata tem suas homogeneidades nos aspectos naturais e socioeconômicos, predomínio de mata de coco-babaçu, casas cobertas de palha na época, a agricultura mais desenvolvida, porque o barro é mais fértil daquela região, o extrativismo do coco. Já a região da Puba, Vale do Longar, é aquela área no nosso município de solo partizóico, né, latossolo, aquele solo arenoso, vegetação predominante de cerrado, olho d'água, brejos, a agroindústria da cana, produção de rapadura, de cachaça, doce de buriti, casas cobertas com palha de buriti. Então, essas são as características socioeconômicas e naturais da região da Puba. E essas regiões abasteciam o município com seus produtos, né? Pamonha de buriti, aguardente, fava, a mata trazia a amenta do coco, milho, feijão, e os armazéns foram se posicionando exatamente nas entradas, né, dessas regiões. Aqui, a mata, quem vem ali pela Boa Vista, os armazéns se posicionaram ali no antigo Balão do de Ouro, onde era desembarcadas as mercadorias, as pessoas. Já na Leônidas Melo, saída para o Passa Tudo, Vereda Grande, né? Essas ruas que a gente chama, eu diria, pejorativamente de ponta da rua, se fixaram os armazéns para receber esses produtos oriundos da Cuba, né? Mas a globalização descaracterizou tudo, né? E a gentrificação do município, algumas infraestruturas criadas pelo poder público, de asfaltamento, da Pinheiro Machado, como você citou, da São José, né, são obras de infraestrutura que a gente chama de gentrificação, que aceleram o processo de especulação imobiliária, de valorização de áreas que outrora não tinham valor nenhum. Essa Pinheiro Machado é uma área alagada. Até a instalação de parque de diversão, que eu lembro quando era menino, era complicado, um terreno úmido, baixo, né? Então, existem obras que vêm para transformar a paisagem urbana e melhorar até a especulação imobiliária. Hoje é a área mais valorizada, o metro quadrado mais caro do município é Pinheiro Machado, a São José, parte da Leônidas Melo, né? A JK, saída para a Batalha. Então, são áreas que aumentaram o seu fluxo de comércio, de mercadoria, e no passado eram entrepostos desses produtos oriundos dessas duas regiões que eu já citei. Eu queria fazer aqui uma outra observação, né? Todos nós temos memórias, todos nós que vivemos em algum momento em Barras do Maranhão ou permanentemente nela, porque lugares de memória são lugares de nossa permanência, independente de estar ou não fisicamente naquele espaço, temos lembranças da Rua Grande ou Taumaturgo de Azevedo. Eu, por exemplo, tenho aqui muito viva em minha memória as procissões religiosas da festa da padroeira, quando as procissões se faziam ainda em fila, de um lado a outro, eu digo em duas únicas filas. E hoje, quando nós subimos a Rua Grande e podemos observar a procissão da elevação que se constitui ali quase ao chegar na Praça Monsenhor Bozon, nós olhamos para trás e, quando lembramos daquela procissão em duas filas, nas duas extremidades da rua e olhamos para trás, nós vemos uma cidade totalmente diferente, porque agora não há mais duas filas, né? Mas um mundaréu de gente unido, né, pela fé. E ainda se mantém, né, a festa religiosa ainda percorre a Rua Grande, mas algumas atividades que antigamente tinham como cenário principal a Rua Grande, hoje estão em outros espaços, por uma questão de melhor acomodação, por uma questão de serem mais próprias, e entre esses espaços está a Avenida Beira Rio, que hoje se constitui em um lugar
por excelência do entretenimento, será muito mais, eu tenho certeza que ela será mais explorada futuramente do ponto de vista comercial e de entretenimento. Eu acho que a tendência é se intensificar, né, o uso para o entretenimento desse espaço. Então, quando nós observamos o lugar que a Rua Taumaturgo de Azevedo teve no passado e os novos lugares assumidos pela chegada da urbanização em outros espaços, que o amigo acredita que pertencia, por excelência, à Rua Grande e que hoje é mais intenso em outros espaços, a partir do seu olhar de geógrafo? Gilson, em primeiro lugar está o crescimento populacional, né? Barra, uma cidade, um município que tinha 10 mil, 12 mil habitantes, fazia uma festa da padroeira, dava para acomodar todo mundo numa fila dupla na procissão, do começo ao fim. Hoje até que se tenta sair da Praça da Boa Vista, onde inicia a procissão, em fila dupla. Mas quando chega na Praça Monsenhor Bozon, já próximo do término da procissão, vai afunilando, vai aumentando o caudal. Pessoas que não vieram desde o início vão engrossando a massa, entrando nas filas, que termina afunilando na próximo à casa, a partir da casa do Tilulu Forte, né? Chegando ao antigo casarão Sobrado do Lim Corrêa, fica um verdadeiro corredor, um brete, né, lotado de pessoas que não tem mais fila, não tem nada, é uma aglomeração enorme, uma densidade populacional muito grande, que faz até medo, crianças ser pisoteadas, idosos e tudo. Então, o crescimento populacional faz com que a procissão saia de sua performance organizacional desde o início para chegar até o final. Aumentou muito, a população de Barra aumentou. Você sabe que um festejo desse polariza pessoas de outros municípios circunvizinhos, até parentes que moram em outras cidades. Assim vem desde a época da fazenda, né? Se adotava um padroeiro em cada fazenda que virou cidade depois, e os festejos era motivo de se passar 9 dias hospedado na Casa Grande, durante as novenas e tudo. Então, Barras foi assim, está aumentando a população. Hoje nós temos quase 50 mil habitantes, vem muita gente de fora. É claro que existe uma diversidade de religiões no município, mas ainda a fé católica é muito forte, marcante no povoamento da cidade, até na organização espacial. E essa outra área que você citou, a Beira-Rio, a gente vê que é um espaço mais amplo, mais arejado, na margem do rio, mas com certeza vai ter que ter aprimoramento, vai ter que ser estendido, com certeza vai ter uma necessidade de se continuar a Beira-Rio, passando para Boa Vista, para aumentar a área de poder absorver essa concentração populacional que cada vez vai ser maior, vai aumentar. Então, por enquanto, está dando certo. Nós estamos migrando da Praça da Matriz para Beira-Rio, até mesmo para respeitar o templo religioso, para no momento da festa sacra, né, religiosa, ser ali no entorno, mas depois que passa a ser a comemoração mais profana, como se fala, vai-se para Beira-Rio, onde tem as festas, as bandas, né, distanciando mais da igreja. E no futuro bem próximo vamos ter que estender mais essa avenida para acomodar as pessoas e os convidados das cidades circunvizinhas. Sim, com relação ao festejo, me lembrei de minha família, do meu pai Carvalho, né, que é uma família religiosa, que se encarregava de organizar o Levante do Mastro, né, todo ano de uma localidade diferente. O mastro era trazido, com ainda hoje, a pé, com muita fé, com uma demonstração árdua da fé. E a família Carvalho se encarregava de fazer esse festejo que se mantém até hoje, dentro dos moldes, né, que foram desde o início, esse modelo de procissão, de levante do mastro, que isso é muito importante para nós que nascemos nessa família, a gente cresceu vendo essa responsabilidade, esse carinho pela padroeira. Era acabando o festejo, já estava se marcando reuniões para organizar o próximo festejo. Infelizmente, nós
deixamos a cargo de outras pessoas e o festejo continua muito bonito, mas temos nossa contribuição muito importante para esse período, né, religioso do nosso município. Eu gostaria de mencionar que nós temos algumas publicações, Barras tem algumas publicações sobre a sua memória que muito dignificam a história e a memória da cidade. Entre as obras está Barras, Histórias e Saudades, de Antenor de Castro Rego Filho, que é possível de ser adquirida na livraria Monsenhor Melo, na Universidade Federal do Piauí. Temos o livro Terra do Gado, de autoria de Afonso Ligório Pires de Carvalho, que tem informações variadas, tem um leque considerável de informações sobre a antiga Barras. Embora o livro não seja particularmente sobre Barras, mas sobre o processo de colonização do Piauí, há muitas informações preciosas sobre Barras. Temos os estudos de genealogia do Dr. Edgar Pires Ferreira, que estão disponíveis gratuitamente na plataforma www.parentesco.com.br. Tá lá, todos os volumes da mística do parentesco estão lá disponíveis gratuitamente. Há um acervo considerável de fotografias de barrenses e de não barrenses, mais ligados de alguma forma à cidade, presentes nessa plataforma, tudo disponível gratuitamente. E nós temos este livro fabuloso, que aparece aí na tela, publicado póstumamente, de autoria de Francisco de Assis Carvalho, Obras Inacabadas. É este livro que aparece aí na tela. Francisco de Assis Carvalho é exatamente o pai do geógrafo Francisco de Assis Carvalho Filho, o nosso amigo Assis Carvalho. Então, esse livro, Obras Inacabadas, Francisco de Assis Carvalho, publicação póstuma, conta com uma bonita apresentação de Dr. Geraldo Miranda, e nessa obra é possível percorrer não apenas informações de memórias da família Carvalho, exatamente do ramo a que pertence Assis Carvalho, mas também é possível percorrer cordéis, crônicas, cartas, um livro que merece ser lido com muito entusiasmo, que deve ser lido com muito entusiasmo por todo barrense que ama Barras. O livro aparece aí no visor. Quero agradecer ao professor Assis Carvalho pela participação em tributo à cidade natal e esse presente que oferta a sua cidade com memórias sobre a Rua Grande de Barras do Maratauã. Muito obrigado, Assis. Nada disso. Eu que agradeço de contribuir, né, com a obra literária que fala da nossa terra, de nossa cidade, do meu município de Barras, que tanto amo, e me sinto orgulhoso, né, de morar na cidade de Barras, de ter nascido em Barras, ser pego pelas mãos do Dr. José do Rego Lage, foi quem fez o parto de minha mãe, foi quem deu o meu nome, a ideia do meu nome, mandou um telegrama para o meu pai, que morava em União, era bancário em União, não pôde vir. A mamãe veio passar aqui, ter o parto aqui em Barras, e quando eu nasci, ele mandou um telegrama para o meu pai, nasceu Francisco de Assis Carvalho Filho. Eu muito me orgulho com isso. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até mais.